Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ellen do Minha Vida e hoje a gente vai conversar sobre a doença de Pompe. Eu sei que o nome soa um pouquinho diferente, talvez você nunca tenha escutado ele antes. Isso porque se trata de uma doença rara, genética e neuromuscular. Apesar disso, os sintomas dessa condição podem ser bem comuns, viu? Já que inclui cãibra, dificuldade para respirar e até mesmo fraqueza muscular. E hoje, no Dia Nacional da Doença de Pompe, é o momento ideal para alertarmos sobre os riscos dessa doença tão séria. Para isso, contamos com a participação do neurologista André Macedo. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Ellen. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer tê-lo conosco. Acredito que a gente vai ter uma conversa muito boa para explicar para todo mundo sobre essa doença, né? E a Sim, com gente. certeza. Com certeza. E para aumentar o nosso bate-papo, para deixar ele mais rico, a gente vai conta também com a participação do André Senac, que é diagnosticado com a doença de Pompe. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, Ellen. Tudo bem? Boa noite a todos. Opa, eu acho que a gente teve um pequeno... Aí, voltou. Achei que a gente ia ter um problema técnico, mas deu tudo certo agora. O André, como eu acabei me embananando um pouco aqui no começo, desculpa, pessoal. O André Senac, ele é diagnosticado com a doença de Pompe. E ele é paciente do Dr. André. Então, a gente tem dois Andrés hoje. Não pode se confundir aqui, Ellen. Pois é, tem que tomar cuidado. Bom, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta mais geral, doutor. Como eu falei logo no comecinho, a doença de Pompe ela é uma doença rara e neuromuscular. Mas o que é uma doença neuromuscular? As doenças neuromusculares, elas são condições que afetam o sistema motor, principalmente nervo ou músculo, e leva à fraqueza muscular e, eventualmente, à atrofia do músculo, atrofia de musculatura. Assim a gente define as doenças neuromusculares. Elas podem acontecer em pessoas de diferentes idades e diferentes sexos, homem, mulher, criança, jovem, pessoas mais idosas. Então, eu diria que a marca da doença neuromuscular é a fraqueza muscular. A fraqueza muscular é o principal ponto, então, para identificar uma doença neuromuscular. O nome é até parecido, né? Então, só esqueci de uma coisinha, um detalhe que é muito importante, e eu esqueci de falar no começo, mas, ó, eu estou de olho em todos os comentários. Então, se alguém tiver qualquer dúvida sobre a doença de Pompe, sobre doenças neuromusculares, pode mandar para a gente, tá bom? E esse bate-papo aqui está sendo patrocinado por Sanofi. Bom, doutor, a gente já entendeu, então, que a doença neuromuscular afeta a parte de atrofia e tudo mais. Mas e a doença de Pompe? Quais partes do corpo ela afeta especificamente? A doença de Pompe, ela afeta principalmente músculo. Tanto o músculo que a gente diz músculo esquelético, que leva ao movimento do corpo, levando a dificuldades de levantar-se, de subir uma escada, de andar um quarteirão mais longo, mas também pode afetar o músculo cardíaco, principalmente quando a doença começa em bebês, em crianças. Então, eu diria que o sistema muscular é o principal sistema afetado por esta doença, a doença de Pompe. E pode afetar crianças também, é isso? Pode afetar pessoas de todas as idades, desde criancinhas com 3, 4 meses de vida, até pessoas depois dos 40, 50, 60 anos. Realmente é um espectro muito grande um espectro etário muito grande, né? E a doença de Pompe, ela é considerada doença rara, né, que você falou. E as doenças raras, apesar do nome ser doença rara, a gente acredita não, a gente tem dados que no país mais de 13 milhões de pessoas convivem com doenças raras. E uma doença rara, a gente assim considera quando ela afeta uma a cada 2.000 pessoas. Né? Então, se uma doença ela é menos frequente que isso, até um caso para 2.000 indivíduos, a gente considera como uma doença rara. E a doença de Pompe é considerada doença rara. E qual é a incidência, então, da doença de Pompe, né? Considerando essa escala que o senhor comentou agora. A gente tem alguns dados mais antigos aqui do país, mas a estimativa é que a gente tenha um paciente a cada 40.000 pessoas na população, né? Então, se a gente faz um cálculo no país com mais de 220 milhões de pessoas, a gente acredita que no Brasil tenha pelo menos 5.000 pessoas convivendo com a doença de Pompe.
embora a maioria ainda não esteja diagnosticada e mapeada. Então, a gente acha que tem muito paciente, muitas pessoas ainda com a doença, mas sem um diagnóstico preciso. Nossa, e aí agora é o momento ideal, então, para as pessoas ficarem alerta, né? Ficarem de olho nos sinais para poder identificar a doença ou perceber se conhece alguém, algum vizinho, algum parente que possa ter essa doença, Com né, doutor? certeza, com E aí a gente certeza. falou sobre essa incidência de mais ou menos 5.000 pessoas. O André faz parte dessa estatística, né, André? Mas Sim. você e o seu irmão, por quê, doutor? Existe alguma conexão, alguma relação genética com essa doença? Sim, a doença de Pompe, portanto, a gente vai entendendo ela. É uma doença neuromuscular, causa, portanto, fraqueza muscular. Ela é rara e ela é genética. Ela tem um componente genético. Então, é comum a gente ter pessoas com o irmão, tem um paciente, a pessoa com doença de Pompe, e um irmão com a doença de Pompe. Então, sim, existe relação, é uma doença genética. Agora, é uma doença genética, que não significa que se uma pessoa tem, ela vai transmitir para o filho. O que acontece é que a pessoa ela acaba recebendo uma alteração genética que veio do pai e uma alteração genética que veio da mãe. E aí, quando junta essas duas alterações genéticas, aí a pessoa pode desenvolver a doença de Pompe. Ah, então faz mais sentido ter irmãos do que de pai para filho. Exatamente. Entendi. Exatamente. E André, como que foi essa relação entre você e seu irmão? Você descobriu primeiro, ele que descobriu primeiro? Como que foi essa descoberta? Na verdade, foi o meu irmão que descobriu primeiro, né? Meu irmão conheceu o Dr. André e chegou ao diagnóstico, ele tinha atacado mais a parte respiratória dele. E ele falava para mim, ó, espera um pouquinho, né? Porque eu estava em outro tratamento. Eu estava com problema de mobilidade. E aí ele falava para mim assim, falando, meu, não opera, não faz nada, deixa chegar o meu diagnóstico, depois a gente vai tentar fazer o diagnóstico seu. Vamos consultar com o doutor André, ele já me falava o doutor André. E o meu antigo médico tinha falado assim, ó, André, se você operar, daqui a um ano você está jogando bola. Então, para mim, aquilo ali foi, eu falei, é tudo, né? Eu falei, eu vou operar, independente se eu tiver com alguma doença ou não. Eu vou operar, eu vou ter que operar, por causa da artrose, né? Que foi uma doença secundária. Entendeu? Ah, então você também teve artrose. Sim, é a decorrente da doença de Pompe, né? Então existe essa relação também, doutor, de outras condições podem ser desencadeadas pela doença de Pompe. Sim, porque quando a pessoa tem uma fraqueza muscular, depender de onde essa fraqueza ela é mais importante, no caso da doença de Pompe, é muito uma fraqueza no quadril, na coluna lombar. E isso pode levar a alterações ósseas secundárias. A articulação acaba sendo mais exigida, desgasta mais e pode ter muita dor, uma dor crônica, quadril, coluna lombar, e até evoluir com uma artrose, né? Como foi o caso do André. Agora que a gente entrou nessa parte, né, da dor na lombar, tudo, eu fiquei curiosa. Existem outros sintomas característicos dessa doença? Sim, o principal, quando a gente fala de sintomas, é interessante a gente fazer uma pequena divisão aqui, porque existem as pessoas que são diagnosticadas, que manifestam os sintomas da doença de Pompe, ainda muito cedinho, nos primeiros meses de vida. Obviamente, a sintomatologia dessas crianças é um pouco diferente. São crianças que ali com 3, 4 meses, Ellen, começam a ter dificuldade, fraqueza da sucção para o aleitamento. E aí não conseguem ganhar peso, perdem peso. Então tem muita alteração nutricional, são crianças que não estão ganhando peso, e começam a desenvolver dificuldade respiratória, porque envolve a musculatura do tórax, a musculatura da respiração. E começa a se cansar mais facilmente o bebezinho, a ter uma respiração mais rápida, mais ofegante, mais superficial. E essa criança, ela, pela fraqueza da musculatura dos braços e das pernas, ela fica molinha, que a gente usa o termo hipotonia na infância. É uma criança mais largada,
que não consegue levantar a cabeça, não consegue se sentar. Então, essa é a sintomatologia neste grupo, que acontece, que a gente chama de doença de Pompe infantil. E tem a doença de Pompe de início tardio, que começa depois, ou na infância, adolescência, na idade adulta. E aí, nesses quadros da doença de Pompe tardia, a fraqueza é o principal sintoma. Então, dificuldade de levantar da cadeira, dificuldade de subir uma escada, dificuldade de fazer um abdominal, porque como envolve muita fraqueza da musculatura do abdômen, né, as pessoas não conseguem se levantar da cama facilmente. Então, são esses os sintomas mais presentes. A gente faz essa classificação e facilita. Criancinha é a criança que não consegue ganhar peso, fraqueza na sucção, respiração ofegante. Essas crianças têm problema cardíaco, mas aí não dá muito sintoma. Aí é um achado depois, que investigando vê que tem problema no coração. E o adulto é dificuldade motora. Em algum momento, o paciente começa a ter também, Ellen, dificuldade respiratória, de duas formas. Quando faz algum esforço, começa a se cansar, ou quando vai deitar, não consegue ficar deitado na horizontal, porque falta o ar, precisa colocar travesseiros para se levantar e respirar melhor, né? Então, isso é um outro sintoma frequente na doença de Pompe, Ellen. Nossa, e André, você chegou a ter algum desses sintomas que o doutor citou? Praticamente todos, né? A parte respiratória, a parte de mobilidade. A parte respiratória, eu tinha muitas pneumonias, né? Eu ficava muito doente, assim, de doenças respiratórias. E eu cheguei até tratar a tuberculose, né? Eu fui diagnosticado a tuberculose, fiz todo o tratamento. Pneumonias, eram 4 pneumonias por ano. Eu falava, pô, sabe, era muita doença respiratória que eu tinha. E uma coisa que eu observava também era o cansaço durante o dia, né? Eu me sentia muito cansado, sonolento, né? E só lá na frente que foi fazer algum sentido isso, porque até então, para mim, era um ponto de interrogação, né? Tanto a parte respiratória quanto a mobilidade, né? Mas isso daí vai ficar mais para frente ainda, que daí eu falo sobre isso. Mas aí você teve esses sintomas, então, desde novinho, desde criança? Ou foi foi tardio, né? Eu comecei a sentir o início da doença, assim, sem saber, é claro, foi por fraqueza muscular das pernas. Eu comecei a sentir assim aos 27 anos. Mas nem imaginava, eu sempre tive problema de sobrepeso. Então eu ficava, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Cada vez que eu engordava, as articulações minhas sentia muito, né? Então sempre foi uma guerra contra a balança. E só lá na frente que eu fui me dar conta da doença de Pompe, né? Então já foi também uma manifestação tardia, né? Não foi desde a infância. Sim, sim. Olha, a gente comentou sobre a relação, né, com outras doenças que o André teve com a relação com a artrose. A gente já recebeu uma pergunta aqui da audiência, está perguntando, algumas pessoas estão comentando pelo Facebook que tem fibromialgia. Tem alguma relação com a doença de Pompe? Não existe uma relação de fibromialgia e doença de Pompe como duas doenças, são duas doenças diferentes. O que acontece é que pode haver uma sobreposição de sintomas parecidos. A doença de Pompe é uma doença que tem fraqueza muscular e que pode haver dor muscular, dor osteomuscular. Enquanto a fibromialgia, a dor em si é o principal sintoma da doença. E as pessoas, elas podem até ter dificuldades na mobilidade por conta da dor, mas não chegam a ter uma fraqueza muscular a ponto de não conseguir se levantar do chão ou se levantar da cadeira. Elas têm esses sintomas que se parecem, mas eles são doenças diferentes. Uma não chega a levar a outra. Entendi. Então, é parecido, mas não tem tanta relação assim. Não, exato. Para quem está chegando agora, só para relembrar, a gente está falando sobre doença de Pompe. Eu estou aqui com o doutor André Macedo e com o André Senac. Ele é paciente do doutor André e ele foi diagnosticado com a doença de Pompe.
E esse bate-papo aqui está sendo patrocinado por Sanofi. Bom, pessoal, continuem mandando as perguntas, continuem mandando os comentários. A gente já recebeu um comentário aqui pelo Facebook. A Ligiane comentou, na verdade, que o filho dela descobriu que tem doença de Pompe com 4 meses de vida. E ele já está com 8 anos. Então, ter esse diagnóstico logo cedo não interfere na qualidade de vida, doutor? Ou tem alguma mudança aí na infância? Sim, importantíssima esse comentário. A gente precisa diagnosticar o mais precoce possível, porque tanto a forma infantil como a forma do adulto, se a gente consegue identificar precocemente, a gente estabelece uma linha de cuidados, de tratamentos, e a gente evita o que pode acontecer com a doença, que é uma progressão da fraqueza muscular, uma progressão da fraqueza respiratória, e no caso da doença de Pompe infantil, que é o que mais nos preocupa, uma progressão de problema do coração. Existem problemas cardíacos muito sérios nessas crianças. Se você identifica e começa a tratar essa doença muito precocemente, você previne, evita que essas complicações elas aconteçam, e com certeza isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes, com certeza. A gente tem muito receio, né, principalmente quando se trata de criança, em relação ao desenvolvimento, tanto desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo. A doença de Pompe pode atrapalhar, interferir em alguma parte do desenvolvimento, doutor? Sim, a doença de Pompe interfere no desenvolvimento motor. O que a gente observa é que essas crianças elas se atrasam de alcançar os marcos motores, a gente chama assim, né, marcos motores, que são aqueles marcos que são muito especiais, né? A criancinha que se sustenta no colo, aquele momento de se sentar sozinha, ou momento de se levantar e andar. Na doença de Pompe, a maioria desses marcos, infelizmente, não são alcançados nessa forma infantil. Se ele não é diagnosticado, se aquela pessoa não é tratada, ela, infelizmente, não vai conseguir adquirir esses marcos que são naturais e são esperados, de conseguir sentar, de conseguir ficar no colo, de conseguir se levantar e andar. Infelizmente, não consegue alcançar. Então, sim, a doença de Pompe interfere na aquisição dos marcos motores, mas não tem uma interferência direta na cognição. Então, são pessoas com cognição e intelecto absolutamente normais. Mas aí essa parte motora pode atrapalhar o desenvolvimento social dessa criança? Pode, porque aí começa a afetar secundariamente a linguagem, a interação social. Então, o quadro motor, ele reflete secundariamente nesse desenvolvimento. Mas a doença em si, ela afeta o desenvolvimento e, primariamente, motor. Entendi. A gente comentou agora sobre, né, mais focado em criança. Agora, mais focado no diagnóstico tardio, nas pessoas, quando se manifesta quando a pessoa já é adulta. Existe alguma interferência no dia a dia da pessoa? A doença pode interferir no dia a Sim, dia? muito. Eu acho que até o André pode responder melhor do que eu, porque sim, interfere muito. Porque coisas que, para as pessoas que não têm o diagnóstico da doença de Pompe, são muito óbvias, corriqueiras e normais do dia a dia. Quando a pessoa tem uma dificuldade no movimento, principalmente quadril, coluna e abdômen, essa região central do tronco, vira algo extremamente difícil, como se levantar do chão, se sentar no chão e se levantar, né? Se virar e se levantar da cama. Subir 2, 3 degraus se torna difícil, né? Então, coisas que são corriqueiras, que a gente nem presta atenção, ficam extremamente difíceis. Talvez o André possa comentar um pouquinho o que ele sentiu de dificuldade. Qual a sua maior dificuldade, André? No começo foi essa parte de mobilidade mesmo, tanto para subir escada, para se levantar. Eu tinha bastante dificuldade, eu tinha muito problema com postura. Aí comecei a procurar um monte de médicos, né? A ortopedista me mandava para neuro mandava para ortopedista, né? Até chegar na minha cirurgia que eu fiz no quadril. Eu fiz bilateral, artroscopia bilateral, né? Isso daí ajudou a prejudicar um pouco mais a minha mobilidade ainda, por causa da recuperação depois, né? Aí, logo que eu tinha terminado de fazer essa artroscopia, eu fui passar no Dr. André.
E foi logo de cara. A hora que ele pediu o exame específico, né? Ele acertou o diagnóstico, fechou o diagnóstico da doença de Pompe. Aí ele me falou que ia ter que ter muita responsabilidade com o tratamento. Ele falou, André, você vai ter que ter assim disciplina com o seu tratamento. A gente não sabe o quanto que você vai melhorar, mas se a gente estacionar a doença, já vai ser uma grande vitória, né? E aí eu comecei a fazer o tratamento, comecei a fazer fisioterapia, comecei a acompanhar com um monte de profissionais que entendem da doença de Pompe, porque muitas vezes que eu passava nos médicos, né, eles não entendiam sobre a doença. Ela é pouco falada. O doutor André ainda brincava comigo, cada vez que eu ia no consultório, eu ia com uma mala, né, e minha mala estava todas as minhas documentações, né, o diagnóstico que ele tinha fechado, tinha todas as receitas das medicações, né? E cada vez que me dava algum problema respiratório ou alguma dor muito forte que eu tinha que ir no hospital perto da minha residência, eu tinha que levar a mala e falar para o doutor, eu falava, doutor, o meu problema está aqui, ó, dá uma lida antes para depois chegar a fazer algum tipo de procedimento, né? Eu já cheguei a ouvir em hospital que era impossível eu ter a doença de Pompe. Então, existe uma desinformação muito grande entre os profissionais também. Era impossível eu ter a doença de Pompe porque só dá em criança e a criança não sobrevive. Eu escutei isso de uma médica uma vez. Aí eu falei, doutora, não é bem assim, dá uma lida no diagnóstico que foi feito e tal. Eu estava com problema respiratório, estava internado nesse tipo de situação. Mas foram várias vezes. Aí depois, com o uso da medicação, estacionou a parte respiratória, deu uma melhorada na mobilidade, né? Melhorou um pouco a qualidade de vida, mas é bem reduzido, né? Eu tenho as minhas limitações. Eu tenho que aprender a conviver com a doença hoje em dia, né? E você teve que passar por muitos médicos até chegar a esse diagnóstico, porque já está me parecendo uma jornada bastante exaustiva, né? Até chegar num especialista que conhecesse e soubesse melhor sobre a doença. Sim, na verdade eu comecei a investigar aos 35 anos, né? E já tinha passado em vários médicos com problemas respiratórios, com problema de... Eu passava em ortopedista por causa das dores que eu tinha na coluna, né? E aí eu fui fechar o diagnóstico, eu estava com 40 anos praticamente, né? Vai fazer 5 anos agora, né, doutor, que eu fui diagnosticado. Então, dos 35 até os 40 anos, mas assim, investigando mesmo, de um médico para o outro, de outro para outro, né, passando com inúmeros médicos e fazendo inúmeros tratamentos também, né? Então, graças a Deus, aí chegamos ao diagnóstico. Nossa, ainda bem. E, doutor, se o André tivesse, se algum médico, né, logo no comecinho dos sintomas, tivesse suspeitado dessa doença, tivesse investigado, teria chances dessa dificuldade que ele tem agora com a rotina não ser tanta? Sim. Infelizmente, a doença de Pompe, geralmente ela é diagnosticada com um atraso médio de 10 anos. É o comum de a gente ver, né? Essa história que o André traz é o mais comum. O paciente começar o sintoma, o André começou com 27, o sintoma ainda leve, a coisa foi progredindo, começou a fazer exames aos 35, exames para valer, para ver a causa. O diagnóstico veio com 40, 13 anos depois do primeiro indício de que podia estar com problema. Isso, infelizmente, é o que ainda acontece, é o natural de a gente ver. E isso faz uma diferença. Se a gente tivesse conseguido fazer esse diagnóstico com ele lá aos 27 anos, é bem provável que hoje a situação de mobilidade dele, respiratória, se a gente faz o diagnóstico cedo e inicia o tratamento cedo, provavelmente seria diferente, essa evolução teria sido diferente. Então, sim, faz uma grande diferença e eu acho que é um dos motivos de a gente estar tentando fazer a conscientização, fazer live, aula e sempre informar,
porque esse diagnóstico precoce, eu acho que é a chave aqui para a gente assim, mudar muito a evolução da doença, a qualidade de vida dos pacientes, das pessoas que convivem. São 5.000 pessoas no país, né? É muita gente com a doença de Pompe. Inclusive, a gente recebeu aqui um comentário. O Crívia comentou pelo Instagram. Ele falou assim: parabéns por falarem sobre a doença de Pompe. Precisamos muito de representatividade. Entra bem nesse ponto da conscientização mesmo, né? E, André, você comentou que seus sintomas começaram com 27 anos, né? Era uma fraqueza na perna, se eu não me engano? Sim, começou com fraqueza na perna, porque até então eu pratiquei esporte, ia para academia, e quando eu precisei, assim, eu jogava squash, né? E eu comecei a perceber que comecei a cair, né? Jogando squash, eu não conseguia, tipo, pegar um peso que eu envergava para trás. Eu andava envergado para trás, né? Tanto eu quanto meu irmão sempre andou bem envergado. Isso daí é de família também. Não se sabe se meus avós teve a doença de Pompe ou não, né? Mas a postura é a mesma praticamente. Aí os dois andando parece dois patinhos andando para trás assim, ó, né? E desde os 27 anos, antes até dos 27 anos, o pessoal já brincava bastante com a gente a respeito da postura, né? Então, eu já carrego isso daí já faz tempo já. Você comentou sobre a relação com seu irmão e a gente recebeu um comentário aqui também. A Cristiane ele comentou pelo Facebook. Aqui somos 3 irmãos. Eu e o do meio somos portadores da doença de Pompe e o mais novo não é. Só mais um exemplo entre irmãos. É normal isso, doutor? Ter em 3, 2 e 1 não ter? Geralmente, isso é uma estatística, mas, enfim, pode ser todos os irmãos ou só um, isso é ao acaso, mas a chance de um casal que, por exemplo, que carrega alteração genética, por exemplo, os pais do André Senac, os pais dele, um pai tinha uma pequena alteração, a mãe tinha uma pequena alteração, quando eles foram ter os filhos, essa alteração se juntou, mas ela não se junta sempre. Então, a chance dessas alterações se juntarem e levar ao nascimento de uma pessoa portando a doença de Pompe é de 25%. Mas essa matemática ela não é exata. Então, não significa que de 4 tem que ter 1. Não, às vezes de 4 pode ter 3, pode ter 1, pode ter 2, pode ter os 4. Né? Uhum. O importante é que uma vez alguém diagnosticado com a doença de Pompe, todos os irmãos daquela pessoa precisam ser investigados, até porque a gente precisa desse diagnóstico precoce para instituir o tratamento ainda mais eficaz, né? Então, isso pode acontecer, sim, 2 de 3, 1 de 3, 3 de 3, é ao acaso. Olha, a gente está recebendo várias perguntas, o pessoal está engajando bastante. E a gente recebeu mais uma pergunta agora relacionada na parte de dor. Na verdade, a gente recebeu 2 perguntas relacionadas na parte de dor, e aí eu vou fazer elas em sequência. A Rosângela, pelo Facebook, ela disse que tem Pompe e o filho dela anda sentindo dores nas costas. E aí ela quer saber se tem chances do filho dela ter também. Essa chance é muito baixa. A doença de Pompe, como eu falei no início, ela não se transmite de uma geração para outra, a não ser que o cônjuge do paciente que tem a doença de Pompe, ele seja portador de alguma alteração genética relacionada à doença de Pompe. Aí sim existe um risco da criança ter. Isso é muito raro, mas precisa ser investigado, porque apesar desse risco ser baixo, ele não é zero o risco. Então existe essa possibilidade, mas ela é baixa. Obviamente vai precisar ser investigado para outras causas para essas dores. Então, já ficou alerta, né? Procurar, claro, pode ser, mas é melhor procurar entender melhor o que a real causa da dor, né? E aí, entrando na dor, como eu comentei que teve mais uma pergunta sobre, a gente percebeu pelo Instagram. Ela pediu para esclarecer a questão da dor, se é uma dor que é intensa, profunda, se o corpo inteiro dói, como identificar essa dor da doença de Pompe. É uma dor
profunda, meio que em aperto, envolve principalmente essa região de quadril, coluna, abdômen. É uma dor, os pacientes costumam falar dor cansada, né? Uma dor em aperto, que pesa. Talvez o André possa descrever um pouquinho como é que ele percebe a percepção da dor, mas não tem nada específico para eu dizer que é este tipo de dor, é a dor que a gente vê na doença de Pompe. Não tem coisa específica. O que eu diria que é dica para esse reconhecimento é que se você tem uma dor nessas regiões de quadril, de coluna, e essa dor é acompanhada com dificuldades de movimentar-se, de se levantar, de entrar e sair do carro, de se levantar da cama, esta dor é uma dor suspeita para doença de Pompe e para outras doenças neuromusculares, né? Então, dor com dificuldade motora talvez seja o alerta aqui. Nossa, muito importante, então, ficar atento a esses sinais, né? E para quem está chegando agora, a gente está conversando sobre a doença de Pompe. Eu estou aqui com o neurologista André Macedo e com o André Senac, que é diagnosticado com a doença de Pompe. Bom, nosso bate-papo está sendo patrocinado por Sanofi e não deixem de mandar todas as suas dúvidas. Eu estou vendo que a gente já está recebendo bastante dúvida, mas continuem, porque é muito importante, né? Esclarecer todas as dúvidas sobre a doença de Pompe, principalmente no dia de hoje, que é o Dia Nacional da Doença de Pompe. Bom, doutor, já que a gente entrou bastante nessa parte sobre os sintomas e o diagnóstico, eu queria agora entrar um pouco na parte do tratamento. Porque, né, a doença pode ser tratada, ela tem cura. Como que funciona essa parte? A doença, ela tem tratamento. Eu costumo falar para os pacientes que, após essa jornada do diagnóstico, que geralmente é uma jornada árdua, cheia de exames, de consultas, até chegar no especialista que chega, que faz o diagnóstico, isso é uma jornada que é árdua. Mas aí começa uma outra jornada, uma nova jornada, que ela não é simples, mas ela é recompensadora, que é a jornada de planejamento do tratamento. O tratamento, a doença, ela não tem cura, como a maior parte das doenças genéticas. Hoje a gente tem tecnologia muito avançada já, mas a gente ainda não tem a tecnologia para curar as doenças genéticas. Pode ser que a gente chegue nesse momento, a gente acredita que esse momento possa chegar assim no futuro. Agora a gente não cura, mas a gente trata. E o tratamento, Ellen, é um tratamento quando a gente fala que ele exige, que é uma jornada, e o André comentou, ele envolve muitas mãos, muitos braços, precisa de equipes, né, especializadas para tratar. Porque a pessoa que recebe o diagnóstico de doença de Pompe, ela já tem sintomas e complicações que precisam de diversos profissionais. Não é apenas o profissional médico, não é apenas o neurologista. O paciente com doença de Pompe precisa de fisioterapia, precisa de cuidados de fonoaudiologia, precisa de cuidados respiratórios, com pneumologista, com fisioterapeuta respiratório, precisa de suporte psicológico por ser uma doença crônica, precisa, enfim, de uma rede de apoio nos casos infantis de cardiologista para cuidar das complicações cardíacas, às vezes do gastroenterologista para as complicações do trato gastrointestinal, e tem medicamento que pode ser feito para a doença de Pompe e para restaurar o problema que acontece na doença de Pompe, né? A gente não chegou a comentar ainda, a gente está falando da doença de Pompe, a genética, da fraqueza, mas eu acho que é importante, Ellen, explicar um pouquinho o porquê que essa doença acontece, né? Porque se você fala do tratamento, você entender o que é a doença. A doença acontece por um problema no processamento da energia, que todos nós precisamos processar energia com os açúcares, a glicose. Todo mundo, o músculo principalmente, ele é ávido por glicose, ele estoca açúcares para a gente usar no dia a dia para fazer o movimento. E a gente tem um monte de processamento que acontece, o músculo, na verdade, o nosso corpo é uma verdadeira fábrica com múltiplas reações bioquímicas acontecendo. E aí tem uma reação bioquímica específica que quem tem a doença de Pompe tem um problema nessa reação bioquímica, que é uma reação na hora de processar os açúcares, a glicose. E aí começa a ter um acúmulo
vamos chamar assim, de açúcar, que não está sendo processado e usado, ele começa a se acumular no músculo. O músculo não usa o açúcar, ele se acumula. Não usa o açúcar, ele se acumula. E aí vem um músculo muito acumulado, abarrotado de sacos de açúcar, ele não consegue fazer a contração muscular efetiva. E daí vem a fraqueza muscular, né? Então, isso é super importante até para entender o tratamento. E eu já explico, o tratamento, ele é a gente fazer com que este processamento dos açúcares volte a acontecer. Porque ele não está acontecendo porque uma proteína que faz isso acontecer, que faz a reação, como se fosse uma chavezinha que gira para fazer a reação, essa proteína nas pessoas com doença de Pompe não funciona, ou funciona muito mal. Então a gente precisa repor essa chavinha, essa proteína que vai lá e consegue fazer o processamento dos açúcares. E aí a gente faz na veia, a gente consegue repor essa proteína que está faltando na veia. Eu fiquei com uma dúvida agora, doutor, e eu vou tirar agora com você aqui. Em relação ao açúcar, né? A nossa alimentação é a principal fonte de açúcar que a gente tem. Então, a alimentação tem algum papel no tratamento ou até mesmo no desenvolvimento da doença? A alimentação, ela não tem papel no desenvolvimento da doença, porque você pode comer 0 açúcar ou um caminhão de açúcares. Se você não tem essa chavinha, que é a proteína, que a gente pode chamar também de enzima, relacionada à doença de Pompe, você não vai fazer o processamento, nem de um pouquinho, nem de um poucão de açúcar que você vai comer. Então, não é o que você vai comer que vai desenvolver a doença. Né? Não é como se fosse diabetes. Comi muito açúcar, vou desenvolver um problema de glicemia. Não, é diferente. Aqui é um problema na proteína, na chave que faz o processamento. Só que quando a gente fala de tratamento, aí sim isso é muito importante. Né? Você ter uma alimentação muito desorganizada, você pode sobrecarregar seu sistema. Se você não souber, e a gente assim, não tem uma regra muito especial, a regra é a alimentação balanceada para as pessoas com doença de Pompe, ela por si só ela é suficiente. Agora, uma alimentação desregrada, desbalanceada, bagunçada, ela não vai ser boa para a pessoa que tem a doença de Pompe. Não sei se eu fui claro em fazer essa diferenciação. Não causa, mas no tratamento é importante uma alimentação bem balanceada e bem organizada. Não, ficou super claro, deu para entender certinho. E André, como que está a sua relação atual com a doença? Como que está o tratamento? Pode contar um pouquinho para a gente? É bem rigorosa, sabe? Eu me trato assim num regime bem rigoroso, com todos os profissionais, sou muito bem assistido, eu levo muito a sério essa parte de alimentação também, as medicações, é como se fosse um relógio que eu tenho comigo. Eu faço essa reposição enzimática de 15 em 15 dias, né? E o engraçado é que eu já cheguei até a conversar com o doutor a respeito disso. Quando vai chegando no 12º dia, 13º dia, eu começo a sentir dor, começo a sentir cansaço, né? Parece que o organismo começa a sentir falta da enzima. Eu não sei se isso é uma coisa que está na minha cabeça, se todos os pacientes sentem, né? Mas eu começo a sentir essa diferença. E depende também da temperatura. Né? Nos tempos frios, né, eu sinto muita dor, mas dor assim de nível 9 para 10. Então, é bem complicado. Né? Mas a gente vai se adaptando. Eu vou fazendo do jeito que eu consigo. Né? Longas distâncias eu tenho a minha cadeira de roda, pequenas distâncias eu tenho a minha muleta, e médias distâncias eu uso a muleta canadense. Então, eu tenho tudo que eu preciso assim, para fazer as coisas. O meu banho, eu tenho um banquinho, né, para mim tomar meu banho. Então, eu preciso assim, ir adaptando a casa, né, para lidar com a doença de Pompe. Você teve que readaptar toda a sua rotina, então? Sim, sim. Exatamente.
Eu acho que aqui é um bom momento, considerando que a gente recebeu bastante perguntas de pessoas que têm doença de Pompe, de esclarecer essa dúvida do André, doutor. Realmente um efeito mesmo de sentir essa dor um pouco mais forte quando vai chegando os dias certos de fazer a reposição, ou pode ser alguma coisa mais psicológica? Não, é real isso, porque exatamente o remédio, que é a reposição da enzima que está faltando, ele é feito a cada 15 dias, porque a enzima vai gastando, né? O corpo vai usando, vai gastando, ela tem um tempo de vida no organismo. E esse tempo de vida é em torno de 2 semanas, né? E aí, quando vai chegando perto da dose seguinte, alguns pacientes falam isso, nossa, piorei. Sim, isso acontece porque aquela dose que foi feita 15 dias atrás, ela começa a reduzir, começa a ir embora. E aí tem que fazer de novo, né? Então, são pessoas que precisam receber de forma muito regrada o remédio. O remédio não pode atrasar. Não pode atrasar um dia, não pode atrasar uma semana, não pode atrasar um mês. E, infelizmente, às vezes acontece de atrasar por N motivos, por dificuldades de acesso, por dificuldade de fornecimento. Então, quando isso acontece, isso é muito ruim, porque os pacientes sofrem, eles percebem esse final. Então, não é invenção do André, não, isso acontece mesmo. Olha, doutor, e você já recebeu agradecimentos aqui pelo Instagram, viu? A Associação Brasileira de Pompe agradeceu, diz que você é extremamente capaz na área e que isso dá força para lutar contra a doença. Acredito que essa mensagem seja ótima para a gente finalizando o nosso bate-papo, que infelizmente está chegando no fim. Foi super bom, a gente recebeu várias perguntas, mas a gente tem que encaminhar para o nosso final agora. E aí eu gostaria de saber, doutor André, e André também, se vocês têm alguma coisa para dizer, né, nesse dia de conscientização, como vocês gostariam de deixar alguma mensagem com vocês. André, pode falar. Esse bate-papo nosso é mais para se conscientizar mesmo, se alguém tiver algum desses sintomas, né, procurar um especialista, que seja assim, que entenda do assunto, né? Porque demorou muito para mim chegar ao meu diagnóstico, né? E não é culpa dos outros médicos também. Eu também não culpo o médico que fez a minha cirurgia, não culpo, porque realmente eu tive a artrose, né? Vai desenvolvendo outras doenças, mas não desista, né? Continue sempre em frente. Isso daí que eu deixo para vocês aí. Eu acho que o maior desafio, concordo com o André, é a gente deixar esta possibilidade de ser doença de Pompe na mente dos médicos e na indagação das pessoas que estão com fraqueza muscular, de perguntar, será que não é essa doença que vocês estão falando, que é a doença de Pompe? Precisa ver, às vezes é. E a gente está falando de uma doença que tem tratamento. Talvez essa seja a principal importância de a gente estar com esse momento, com essa live, dizer, olha, a doença, se ela for diagnosticada precocemente, se for iniciado esse programa, esse tratamento, a reposição da proteína, tudo mais, o paciente, ele pode melhorar, inclusive, né, de uma doença que, sem tratamento, naturalmente, vai progredir com piora de movimento, com paralisia de perna, de braço, de respiração. É uma doença que, sem o tratamento, as pessoas sem o tratamento podem evoluir a óbito, infelizmente, por conta da doença. Então, talvez o maior desafio das pessoas hoje, que convivem com doença de Pompe e às vezes nem sabem ainda que tem a doença de Pompe, seja o direito delas terem um diagnóstico precoce. E esse direito ele vai ser construído através desses atos como o de hoje, através das associações, através dessa luta dos pacientes que unidos tentam conscientizar, através da formação melhor dos médicos, do alerta aos médicos, que é o que a gente tenta fazer continuamente, né? Com certeza, acho que então a mensagem que fica depois desse bate-papo maravilhoso é: fique atento aos sinais do seu corpo e não hesite nunca em procurar um médico. Bom, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente vai ficando por aqui.
E se você chegou agora ou quer revisitar alguma questão que a gente comentou durante a live, não se preocupe. Ela vai ficar gravada em todos os canais do Minha Vida. Então é só você procurar e revisitar quando você quiser. Muito obrigada pela presença, doutor André. Muito obrigada pela presença da Senac e até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.